Olá, pessoal! Eu sou Marilana, sou nutricionista materno-infantil, sou PhD em saúde da criança e do adolescente. E hoje eu quero conversar com vocês um tema muito interessante e que às vezes fica aquela dúvida, né? Nossa, como é que é o paciente materno-infantil? Será que esse paciente retorna, não retorna? Tô cansado do paciente não voltar? Enfim. Uma das coisas que eu vejo muitas vezes no consultório, que muita gente não sabe, é como a gente consegue fidelizar o nosso paciente. Existe uma trajetória até que esse paciente retorne. A gente primeiro tem a nossa avaliação, no segundo momento a gente tem a nossa hipótese diagnóstica e depois até que nos conduzirmos à conduta demora um tempinho, não é tão rápido assim. Essa conduta ela tem que ser coerente muito com a sua avaliação. E diante dessa conduta, a gente tem que sempre saber o que o paciente nos procura, por que ele nos procura, o que realmente ele quer e o que realmente ele precisa. Eu preciso fazer essa interseção exatamente para entender o que esse paciente está esperando de resposta. A gente precisa responder o que o paciente está perguntando. Em algum momento, vocês precisam responder o que o paciente está perguntando. E por que é interessante pensar que a materno-infantil é uma área que ela pode ampliar o seu horizonte ou até fidelizar melhor o seu paciente? Porque o paciente tem os seus ciclos e as suas fases. Então, olha só, se depois da sua avaliação, a sua hipótese hipótese diagnóstica te leva a uma conduta, essa conduta coerente com a sua avaliação predispõe lá para frente um retorno que vai validar ou não aquilo que você avaliou. Ok, e esse retorno, como que ele deve ser feito? Esse retorno deve novamente avaliar o paciente e responder aquilo que ele quer saber. E isso é muito interessante, porque o paciente, ele precisa escutar aquilo que a gente quer falar, ele precisa entender daquilo que a gente está falando, exatamente porque a gente constrói ali um olhar muito amplo sobre aquele paciente. Não é somente sobre uma consulta, ou sobre uma busca, ou sobre uma introdução complementar. São ciclos que aquele paciente ou aquela criança, seja aquela gestante, seja quem for te procurar, ele realmente constitui ali um ciclo, uma fase que vai mudar. E você é o principal veículo para que essa mudança aconteça. Por que eu tô falando isso? Por exemplo, não são poucos, são vários casos que eu acompanhei, por exemplo, de casal tentante. Então a mãe me procurou, me ligou, falou: olha, eu vou fazer a fertilização in vitro, eu quero que você me ajude. Ok, a gente começou. Me lembro que no dia que ela marcou a consulta, ela estava indo fazer a fertilização, a coleta dos óvulos, na verdade, e estava no processo ali. E aí, na hora que eu avaliei ela falou assim: olha, eu não sei se você vai me avaliar como uma gestante ou como uma tentante. E assim foi. Continuei, iniciamos como tentante, logo depois ela se tornou uma gestante. E isso não é incomum, né? A paciente que a gente acompanha desde o tentante, ela engravida. E a partir do momento que ela engravida, se você conseguiu fidelizar, o que é isso, na verdade? Conseguiu ter transferência, respeito mútuo, empatia pelo que o seu paciente precisa e pelo que o seu paciente quer, é muito difícil dele não retornar, sabe? A gente às vezes se pega muito pensando: olha, olha, você me fala, você tá me pedindo isso, mas você não precisa disso. Poxa, mas é isso que ele quer naquele momento, não é isso? A gente não procura médicos ou profissionais que nos respondem dúvidas que a gente está levantando, a gente quer a resposta daquilo. E por que não, a gente como nutricionista não vai levantar? Então, por que esse paciente permanece, ele fideliza? Não só porque eu respondo o que ele quer ouvir, ou que eu mostro para ele que, olha, isso que você tá querendo agora não é para esse momento, é lá para frente. É que aquele paciente passa por fases. Então, meu caso, né, essa minha gestante ficou comigo até o final da gravidez. A gente já sabia, na época, essa gestante mesmo, né, que ela não tinha como amamentar e tudo mais. Ela falou assim: ó, Mari, mas eu com certeza eu preciso que você faça a introdução complementar da minha pequena. E assim foi. Então, depois de um tempo, ela lindamente voltou com a bebezinha dela pra gente fazer a introdução complementar. Acompanhei toda a introdução complementar e nos 2 anos ela começou a recusar, né? A bebezinha começou a ter recusa alimentar e lá tava eu novamente. Então, o que eu quero dizer pra vocês é que a materno-infantil, além de ser uma área de extrema abrangência para os perfis que a gente atende, a gente consegue, através desse paciente, com esse mesmo paciente, outras oportunidades de intervenção, né? Abre aí um leque de oportunidades, como eu falei, e abrange muito mais o nosso olhar, porque às vezes você atende um paciente, uma criança,
que é obesa, por exemplo, e a família também precisa um processo de emagrecimento, se você também atende adulto e etc. Ou então, moçada, acontece muito dessa criança emagrecer e etc, se tornar um adolescente, ali na adolescência, ter todas aquelas questões próprias da adolescência e você tá lá. Então, fidelizar um paciente significa construir junto desse sujeito que chega na sua consulta, que não chega sozinho, um elo, uma ligação, vamos dizer, eu ainda falo assim com meus pacientes, obrigada por você me acolher na sua história de vida. E é isso que a gente tem que focar. A gente tem que tornarmos, né? Nós temos que tornar membros daquela história em algum lugar. Aí, a partir daquele evoluir, daquele passar daquele paciente, a gente começa a construir outras intervenções, seja nessa gestante, seja no filho, enfim, numa nova gravidez e por aí vai. Então é isso, eu te convido a ser sempre fiel aos seus, né, às suas concepções, à sua ética, à sua moral e ser respeitoso, empático com aquilo que te procura. Não tem nada melhor, né, quando a gente oferece a nossa melhor versão, é a melhor forma do paciente sempre fidelizar ali daquilo que a gente acredita. Obrigada, pessoal. É isso aí.